Catarina Vaz Pinto, bem-vinda ao podcast E se Falássemos da Europa? Muito obrigada pela tua disponibilidade. A Catarina Vaz Pinto é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e foi uma das precursoras do Colégio da Europa. E, portanto, hoje que falamos da Europa, também é bom lembrar essa situação. Mas, Catarina, tu és vereadora da Câmara de Lisboa e a minha primeira questão é a seguinte. Aquilo que nós verificamos é que, em todos os eurobarómetros que são realizados, é que os cidadãos confiam mais no poder local. Ou seja, a sua proximidade leva-os a uma maior confiança desse nível de poder, o poder local. Por outro lado, nós assistimos agora, na resposta à crise, à capacidade impressionante do poder local de agir, de reagir a situações de saúde, na prática de complementar as carências do Sistema Nacional de Saúde, de apoiar pequenas empresas, pequenos projetos que tinham aparecido há relativamente pouco tempo e que não tinham ainda uma verdadeira solidez. Portanto, apoiar as atividades económicas do município e da cidade. E a minha primeira questão era como é que vês o poder local no contexto europeu? O poder local tem o poder, digamos, e a participação na decisão política compatível com a sua importância, ou achas que o poder local tem uma palavra mais a dizer no que diz respeito à agenda urbana, aos objetivos para o desenvolvimento sustentável, às políticas europeias que têm uma implicação na vida das pessoas? Muito obrigada, Margarida, antes de mais pelo convite. E, na verdade, eu acho que o que nós vivemos hoje, já vivemos há uns tempos, e a crise apenas veio evidenciar isso, nós vivemos um momento de transformação profunda dos vários níveis de governação e da relevância dos vários níveis de governação, assim como e de alguma forma nós já temos vindo a assistir nas últimas décadas à ascensão e à emergência das cidades e dos territórios como os espaços onde se decidem o dia-a-dia das pessoas, onde as pessoas vivem, onde as políticas têm mais eficácia porque estão mais próximas dos cidadãos. E aquilo que nós vemos é, por um lado, os Estados a transferirem poder para organismos supranacionais e também a transferirem poderes para outras escalas mais baixas e mesmo na própria das autarquias, por exemplo, em Lisboa, nós também transferimos poder da Câmara propriamente dita para as freguesias, porque cada vez o nível da proximidade é mais importante e é aquele que resolve muitos dos problemas do dia-a-dia dos cidadãos, e é por isso que as pessoas se sentem confiantes, porque na verdade há uma dimensão prática das suas vidas, esteja a ver com a questão dos lixos, da habitação, do espaço urbano, mesmo do acesso à cultura, que se faz cada vez mais numa lógica de proximidade e porque as cidades são hoje os locais que concentram pessoas, uma diversidade enorme de pessoas, de atividades, de emprego e, portanto, elas são, de facto, os focos, os enquadramentos políticos onde a inovação acontece. E por isso também essa ligação das pessoas ao poder local. E por outro lado, com essa proximidade, é muito mais fácil de entender onde é que estão as verdadeiras mudanças e por outro lado, essas mudanças têm a ver com atitudes, com mudanças comportamentais, e que é ao nível do dia-a-dia que nós as podemos induzir. E, portanto, acho que esse é um aspecto fundamental do poder das cidades e da emergência das cidades como centros políticos ativos e muito capacitadores e transformadores. Tu és vereadora da cultura. A cultura foi um dos setores que mais sentiu o impacto desta crise. A atividade cultural praticamente ficou congelada, bloqueou. Nós procuramos, na negociação do Orçamento Plurianual da União Europeia, aumentar o orçamento do Programa Europeu Europa Criativa, exatamente por este pressuposto, porque entendemos que a cultura tinha tido um impacto brutal, tinha sentido um impacto brutal desta crise. E aumentámos significativamente o orçamento. E a questão que eu gostava de ver contigo é
Qual foi o impacto desta crise na cultura em Lisboa, nas iniciativas culturais, nas pequenas empresas, nos projetos previstos, nos projetos que estavam a iniciar-se, e como é que a Europa ajudou ou pode ajudar mais, quer no programa da Europa Criativa, quer noutras iniciativas viradas para as pequenas e médias empresas? Como é que vês esta dimensão? Sim, a cultura de facto foi e continua a ser, porque a cultura deixou de ter condições para acontecer, porque os equipamentos estiveram fechados durante muito tempo e, portanto, não foi possível. Portanto, a cultura também se teve que reinventar e passar a fazer, passar a ser digital. Aquilo que aconteceu foi que, portanto, os artistas também é um setor muito fragmentado, com imenso trabalho precário, e essa era uma realidade que nós todos sentíamos que existia, mas também não tínhamos a dimensão desse problema. Por outro lado, nos últimos anos, a atividade cultural cresceu imenso em Portugal, em Lisboa, porque, na verdade, ao longo destes últimos anos também tem havido, a cultura tem sido cada vez mais um motor de criação de emprego, de atividade económica. As cidades afirmam-se através da cultura, há um conjunto enorme de festivais, de bienais, de eventos culturais que são instrumentos de afirmação das cidades. Portanto, a cultura cresceu imenso das cidades e, de repente, não foi possível que ela continuasse a acontecer. Aquilo que nós fizemos desde logo para nós foi muito claro, e também tem a ver com as características do nosso país, em que há uma grande divisão entre o setor da cultura, que é beneficiado, tem sido beneficiário do apoio público, e depois o setor comercial privado. E, na verdade, quem ficou realmente, de alguma forma, descalço de um dia para o outro, foram os privados, porque não deixou de haver festivais, as grandes salas estavam fechadas. Portanto, para nós foi logo evidente que nós também tínhamos que mudar o nosso tipo de apoios para essas entidades que normalmente não eram beneficiárias do apoio público. E temos procurado, então, olhar para, seja as casas de fado, por exemplo, tivemos uns apoios específicos às casas de fado, aos clubes de música noturnos, que têm este nome de Grassroots Music Venues, que tem, por um lado, tem a componente de discoteca, mas também de espetáculo, e onde imensos artistas emergentes começam a fazer a sua carreira. Essas tipo o Beleza, o Lux, o Music Box, todos esses espaços continuam encerrados, vão agora abrir para fazer umas programaçõezinhas, mas tudo continua fechado. Também lhes demos um apoio bastante substancial e, portanto, procuramos sempre, agora apoiamos a testagem de todos os equipamentos culturais, portanto, procuramos olhar de uma forma muito específica a cada uma das áreas, porque, na verdade, o que caracteriza o setor cultural é também essa diversidade e as idiosincrasias de cada área, porque a música é uma coisa, o teatro é outra, a música comercial é uma coisa, a música erudita é outra. Portanto, os mecanismos de apoio têm que ser muito diferentes. É muito bom que a Europa também tenha reforçado os seus apoios. Digamos que para que esses apoios têm alguma dificuldade, aquilo que eu acho é que esses apoios, em geral, para pequenas, como, por exemplo, em Portugal, a maioria dos agentes culturais ou das companhias são pequenas empresas, microempresas, têm dificuldade em chegar a esses apoios, porque esses apoios são exigentes do ponto de vista dos seus formalismos administrativos, claro, burocráticos, e, portanto, há aqui um trabalho a fazer, que nós temos que fazer, mas, por exemplo, organizações mais consistentes, por exemplo, eu também estou muito envolvida na Arte em Rede, que é aquela rede de teatros, que também ajudei a criar em 2005, e neste momento eu estou muito orgulhosa dessa rede, porque eles são líderes de 2 projetos europeus, portanto, com não sei quantos países, não sei quantas cidades, e, portanto, criou-se uma massa crítica capaz, de facto, de concorrer a esses fundos. Nós também, na EGEAC, na Câmara de Lisboa, através da EGEAC, também já estivemos envolvidos em alguns desses programas, porque nós conseguimos ter alguma solidez
financeira, por um lado, e também em termos de recursos humanos, que nos permite avançar para este. Mas, em geral, as entidades individuais, os pequenos, têm alguma dificuldade em chegar aí. Mas, por exemplo, essa questão, tu dizes as redes que já estão constituídas, conseguem liderar projetos europeus, isso é um fenómeno que nós conhecemos na educação, na investigação, que isso é fundamental para um acesso direto, digamos, aos projetos europeus. Agora, a EGEAC, a Câmara, tem capacidade para ser, de certa forma, o meio caminho no sentido de conseguir, junto dos programas europeus, ter um financiamento global, ter na prática depois a seguir um efeito redistributivo pelos diferentes projetos? Nós agora, os projetos em que temos estado, têm sido mais projetos, ou que os teatros estão envolvidos com outros teatros, mas agora, por exemplo, estamos envolvidos num projeto muito interessante, que é o do Access Cultura, que tem a ver com as políticas urbanas, não com as políticas culturais, e precisamente com Amsterdão, com Londres, julgo com Copenhague, com uma série de cidades de quem somos parceiras também numa outra rede, que é o World Cities Cultural Forum, que é a maior rede mundial de cidades na área da cultura e que nós para as quais fomos convidados a participar. São 40 cidades, portanto é muito bom, e com algumas dessas cidades participamos nesse projeto do Access, que é precisamente trabalhar as questões da cultura e a inclusão social, projetos pilotos, a ideia é desenhar novas políticas públicas para trabalhar nos bairros e criar novos, portanto, aí nós somos beneficiários, por um lado, diretos, mas, enfim, tudo aquilo que fazemos, vamos contratar artistas, mas somos nós os beneficiários e somos nós os interlocutores ou os parceiros do projeto. Portanto, é só indireto que, na verdade, depois vai chegar mas acaba por ser financiamento adicional que nós conseguimos obter também para os nossos próprios projetos, e que são todos eles de redistribuição, não é? Pois. Mesmo agora na crise, uma das coisas que Lisboa honrou foi todos os compromissos que tinha com todos os contratos, com todas as apresentações, mesmo aquelas que não puderam ser, tiveram que ser mesmo canceladas porque não foi possível fazer reagendamentos, nós pagámos sempre 100% todos os nossos compromissos. Pois, exatamente. Portanto, isso enfim, mantivemos todos os nossos compromissos e aumentámos muitíssimo os apoios que demos ao setor, que era ao nível das livrarias, que era ao nível daquelas empresas na área dos espetáculos, aquisições de obras de arte, aquisições de livros. Portanto, temos uma panóplia de instrumentos. E agora, por exemplo, no Lisboa Portês, que é vocacionado para as empresas culturais também têm galerias, livrarias, aquelas que são entidades todas que têm uma forma empresarial na área dos espetáculos, todas elas beneficiam daqueles apoios às empresas que a Câmara montou, portanto estão integradas nesse pacote, e aí também já demos 1.800.000 euros até agora. Portanto, tem sido um apoio substancial que nós temos dado na área da cultura. Pois, porque eu acho que se tem feito muitos progressos a nível europeu na capacidade das instituições, na capacitação das instituições de acederem a financiamentos comunitários e acederem a programas comunitários. Sim. Porque o aceder a programas comunitários não é só a dimensão financiamento, é a possibilidade dos projetos se integrarem em redes. Sim, é uma fonte de aprendizagem incrível. Exatamente, mostrar o que nós fazemos também tem essa dimensão. Sim. Mas sei que é um processo complexo. Eu sugeri, há uns anos que tenho vindo a desenvolver esta ideia de que acho que o Governo devia criar um simplex para gerir os fundos europeus, porque é um processo muito complexo. Nós todos conhecemos por que razão é que é complexo. É a questão da transparência que é fundamental, mas é necessário assegurar transparência e facilitar o processo de decisão para apoio a projetos. Mas, de facto, têm-se feito alguns progressos no que diz respeito aos programas europeus, portanto, geridos diretamente pela Comissão Europeia, mas penso que muitas vezes sentimos que há essa necessidade, como tu estás a referir, de haver uma instituição, portanto, não é a pequena instituição que se vai candidatar ao programa, mas haver uma instituição chapéu, digamos, protetora, que possa assegurar depois a participação e a animação. Sim, porque depois para além da burocracia propriamente dita, há depois também um problema muito que é a questão da tesouraria, e portanto como depois uma parte do financiamento substancial só vem depois de concluído o projeto, a maior parte das empresas culturais são muito descapitalizadas e portanto não têm essa folga de tesouraria
porque isso também tem a ver com o nosso país em específico, porque nós não temos um mercado, as empresas as entidades não funcionam num sistema de mercado, não há um mercado, portanto, a não ser para algumas quantas, portanto, é sempre um misto de subvenção e de receita própria, portanto, há uma fragilidade económica ou financeira muito grande na maior parte das nossas entidades culturais e, portanto, isso faz com que, ou também de pessoas, não há pessoas, acaba por não terem pessoas para tratar destes projetos. Fazer a gestão destes projetos, digamos. porque é muito exigente. Há um novo programa. Mas é assim, aquilo que eu acho que, por exemplo, toda essa parte de, por exemplo, linhas de crédito, linhas de apoio à tesouraria, porque acho que se pudesse aceder de uma forma simples, eu acho que isso poderia ajudar muito também a darmos esse salto. Eu tenho essa preocupação. Por exemplo, nós uma das coisas que criámos na Câmara foi a Loja Lisboa Cultura, que é uma espécie de prestação de consultora para os agentes culturais e para os artistas, que damos apoio a vários níveis, à criação, damos algum apoio jurídico, temos interlocutores em todas as instituições, na Segurança Social, na Autoridade Tributária, no CEF, porque há, por exemplo, um artista que tem que viajar, tem que ter um modelo 1 da Segurança Social. Ora, eles telefonavam-me sempre a pedir, a Catarina conhece alguém lá, não, agora não, nós temos um interlocutor que agiliza. Isso é uma ideia excelente. Temos interlocutores em cada um destes organismos públicos que está focado, conhece os problemas específicos da cultura e que agiliza todo esse tipo de trabalhos. Portanto, essa loja, que nós chamamos de loja, que é a imagem da loja do cidadão, de alguma forma, tem tido um sucesso enorme junto também, porque é exatamente o tipo de serviço que uma pequena unidade cultural não tem capacidade, não pode ter pessoas a trabalhar nisso, portanto, realmente facilita imenso o dia-a-dia das pessoas. Portanto, depois também temos algum apoio, também ajudar a montar os projetos do ponto de vista económico ou financeiro, temos umas horas de apoio jurídico com a Fundação VDA, portanto, ainda não chegámos bem a essa parte de montagem de apoio a projeto, à candidatura a fundos europeus, mas eu acho que é algo que eu vejo com bons olhos e sobretudo porque eu também tenho andado a olhar para esse tipo de questões, de possibilidades e eu gostaria muito de trabalhar isso porque acho que, de facto, sobretudo as gerações mais novas também estão cada vez mais despertas para a necessidade de organização. Pois. E têm outro olhar para a produção, não é? E, portanto, estão mais capacitadas a esse nível. Mas, de qualquer forma, como é tudo muito fragmentado e muito pequeno, não há massa crítica que coisa. E, portanto, essa loja Lisboa Cultura, para mim, é a plataforma a partir da qual esse tipo de apoios podem trabalhar. E a loja Lisboa Cultura vai ajudar as pessoas da cultura a acederem aos fundos do Programa de Recuperação e Resiliência? Sim, estava a pensar também agora fazemos webinars sobre várias coisas, direitos de autor, mas lá está, também precisamos perceber melhor depois o que é a entidade, a pequena empresa cultural, ou a pequena companhia, em que medida é que pode ou não aceder diretamente a esses fundos do plano de resiliência, não é? Pois a questão é essa, de cedem diretamente, sim, ou têm que ter uma instituição... ou se é o governo, ou que género que tipo de entidades podem ser beneficiárias e como é que esse processo todo se monta. Portanto, eu acho que há aqui um grande trabalho a fazer nos próximos meses. Eu acho que isso é sempre um processo, digamos que há uma dimensão muito complexa nos próprios regulamentos dos programas europeus. É como é que se consegue usar os regulamentos, mas satisfazer os cidadãos e satisfazer, digamos, este setor, que é um setor que valoriza normalmente mais a dimensão criativa do que propriamente a dimensão de gestão e que eu diria que se assusta quando é confrontado com burocracias desta natureza. Isso aí. Eu gostava ainda de discutir contigo, de falar contigo sobre uma outra questão, que é a questão do novo Bauhaus. O novo Bauhaus é um projeto que pretende, tinha sido uma promessa de van der Leyen, da Presidente da Comissão Europeia, no seu discurso sobre o Estado da União em 2020, em setembro de 2020, que é um projeto que procura conjugar uma dimensão ambiental, uma dimensão social, uma dimensão cultural.
em que, criando espaços em que onde se possam valorizar os valores europeus, onde se criem espaços em que haja uma opção por modos de vida diferentes. Portanto, há aqui uma grande abertura para desenvolver projetos no novo Bauhaus. É um projeto que interessa, é uma dimensão que interessa à cidade de Lisboa. Como é que estão a pensar beneficiar do novo Bauhaus europeu? A ideia da Bauhaus é muito interessante, porque ela, embora aquilo que nós até agora, a Bauhaus, na verdade, para mim, é uma inspiração da escola Bauhaus. Que funcionou no princípio do século XX e que tinha essa ideia de princípio, que era essa ideia da multidisciplinaridade, da ligação da arte com a arquitetura e com a vida funcional e com o design. Portanto, essa ideia de ligação. E eu acho que nós hoje vivemos também, cada vez na forma como olhamos o mundo e todas as atividades humanas, devemos pensá-las de uma forma holística e a partir de uma base cultural, numa perspectiva ampla, porque a cultura está na base de tudo. A cultura são os nossos valores, é aquilo que a forma como pensamos, é a nossa criatividade. E, portanto, é muito interessante criar esse novo programa com esse olhar de base, que é essa ideia que tudo é multidimensional e que nós devemos olhar para cada projeto em concreto a partir desse olhar amplo. E, portanto, nós aqui na Câmara fomos desafiados a participar num projeto que é o da Bauhaus do Mar, que é um projeto que se iniciou no Instituto Superior Técnico e precisamente que liga que tem a ver com a ideia de sustentabilidade, trabalhar a ideia de sustentabilidade dos oceanos, das cidades ribeirinhas, da sustentabilidade dos edifícios e da sustentabilidade das cidades numa perspectiva ambiental e com a ligação ao mar, e a ideia também sendo uma ideia o barco é um espaço nómada, portanto não está ancorado no território, e o barco permite precisamente fazer ligações com os outros continentes, com as outras cidades, portanto é uma rede de cidades costeiras e tem uma equipa criativa muito interessante, porque não só parte de pessoas do técnico e lados mais à engenharia e informática, designers também, artistas, arquitetos. Um dos impulsionadores está ligado à companhia da Marlene Freitas, que é uma coreógrafa portuguesa que tem um trabalho extraordinário, que já foi premiada pela Bienal de Veneza. Portanto, há um conjunto de pessoas muito interessante ligadas a esse projeto. Há várias cidades costeiras que já estão envolvidas, várias outras entidades também artísticas. E com que cidades é que estão a preparar esse projeto? Veneza, Copenhaga, Matosinhos também em Portugal, e portanto a ideia era nós tentarmos concorrer... projeto europeu, uma rede de cidades europeias. Completamente, é uma rede de cidades europeias e portanto eu acho que não sendo bem muito claro, portanto estamos agora a preparar a candidatura, porque vão abrir as candidaturas, portanto vamos fazer uma sessão de apresentação do projeto no dia 20 de maio, em que virá também, estarão o Ministro da Ciência, o Ministro da Cultura, a Comissária Elisa Ferreira, de uma série de personalidades, os presidentes das câmaras envolvidos, e a ideia é preparar uma candidatura e tentar que Lisboa acolha, seja uma desses 5 projetos da Bauhaus selecionados pela Comissão Europeia. Nesta primeira fase haverá 5 projetos. Sim, e, portanto, a ambição é essa. Eu diria, para já, estou com bastante expectativas, porque nós na Câmara vamos trabalhar também melhor os conteúdos e a forma como podemos contribuir para o desenho do projeto, mas a Câmara também, nós temos na cidade, temos estado a trabalhar nos últimos anos, e também com o facto de termos sido capital verde europeia, as questões da sustentabilidade ambiental, quer as questões ligadas com a mobilidade, quer a construção de edifícios, quer a questão dos espaços verdes na cidade. Assim, todas as cidades estão a trabalhar esses temas hoje. Portanto, aqui nós adicionamos essa componente do mar também, porque de facto é específico de Lisboa e a sustentabilidade do planeta. E dessas também, cidades que referiste também. Exatamente, e portanto parece que temos ouvido que a Comissão está a olhar com bons olhos para este projeto, mas enfim, hão de ser muitos e portanto não sei qual vai ser o resultado, mas eu diria que a forma como ele está a ser desenhado é de facto muito o espírito da Bauhaus, ou seja, olhar para os problemas
a partir de vários eixos, juntar pessoas muito diferentes, desde artistas, engenheiros, pessoas ligadas à requalificação urbana, ao desenho das cidades. Portanto, é um projeto bastante interessante. A multidisciplinaridade, como referiste e é esse olhar transversal sobre os vários problemas, porque hoje em dia tudo é multidimensional. Portanto, a cultura tem um valor intrínseco em si, mas também a cultura relaciona-se com tudo, com o ambiente, com a educação, com a economia, com o emprego, e, portanto, todas as facetas da nossa atividade hoje são muito mais complexas, e o digital, de alguma forma, é que também esse paradigma horizontal é o que é já o presente e será cada vez mais o futuro, não é? Pois, eu coloquei-te esta questão porque sei que, mal que esta ideia apareceu, sei que te empenhaste em conhecer a ideia, a acompanhar como é que ela crescia. Porque uma das, por exemplo, o que eu tenho procurado na Câmara, nós também fazemos parte de uma outra rede de cidades, que é a CGLU, as Cidades e Governos Locais Unidos, que é a maior rede de cidades do mundo, de todos os continentes. Nós, neste momento, também fazemos parte do Comitê de Cultura, que tem sido um comitê, que já existe há muito tempo, mas produz documentos de política cultural muito interessantes, e um deles, que já é desde 2004, é a Agenda 21 da Cultura. Sim, sim. E a Agenda 21 da Cultura precisamente tem a ver com essa ideia, que a cultura tem um valor em si, mas a cultura também tem um valor na medida em que se relaciona com as outras entidades, áreas da atividade humana, e na verdade, defende essa multidimensionalidade da cultura. Portanto, nós não podemos só olhar para a cultura, por exemplo, hoje em dia as políticas culturais não são só, como é que podemos os museus a funcionar, os teatros a funcionar, ou como é que podemos promover o encontro entre os artistas e o público, mas é como é que olhamos para as questões da economia, ou da cidadania, ou das questões de género, ou da memória colonial. Portanto, há toda uma ideia de transversalidade que as políticas hoje devem fazer eco, e isso é bastante mais exigente e interessante, e obriga-nos a relacionarmos com tudo o resto que se passa à nossa volta, não é? Aliás, o programa Europa Criativa, de certa forma, assenta na própria agenda cultural europeia. Sim, pronto, e os próprios, a nova agenda cultural europeia também já incorpora esses valores, e portanto eu já há muito tempo, assim, mas depois nós vimos na nossa prática da governação, quer ainda ao nível das cidades, ou mesmo do governo, ainda estamos a pensar todos muito por silos. E, portanto, o desafio da governação, seja a que nível for, é quebrar os silos. E as cidades estão mais próximas disso, hoje em dia, mais do que os governos. E precisamente porque estão próximas do cidadão e lidam com o problema do dia-a-dia, e no problema do dia-a-dia essa ligação intrínseca entre as coisas é evidente, é uma evidência, e portanto... Muito obrigada, Catarina, pela tua disponibilidade e por termos tido esta conversa, e sobretudo porque tu és uma vereadora da cultura, como eu disse no início, conhece bem a União Europeia e está sempre atenta às ideias que vão surgindo nas instituições europeias para poder ver como é que elas podem ser construídas, como é que elas podem ser usadas pelas autarquias, neste caso, nas tuas responsabilidades como vereadora. Muito obrigada, Catarina. Obrigada, Will.